Olá, queridos irmãos e irmãs, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor. Amanhã estaremos estudando, dia 20 de janeiro de 2019, estaremos estudando em nossa Escola Bíblica a lição de número 3, que tem como título A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. Amanhã, por certo, os alunos estarão tirando algumas dúvidas que o professor precisa estar atento para estas perguntas, para estas questões. Questões do tipo: demônios existem? Quem são os demônios? Demônios existem ou são criaturas alegóricas, folclóricas, mitológicas? Se existem, onde eles habitam, onde eles residem? Qual é a sua área de atuação? Como agem os demônios? Se existem, eles possuem um chefe, um organizador, um mentor? Quais são suas atividades? Os demônios estão no inferno ou estão na terra? Estas e outras perguntas poderá ser respondida amanhã por você, professor da Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo, nós estaremos dando algumas dicas, algumas noções que, por certo, vão ser de subsídio para a sua aula amanhã. Então fica com a gente. Após a vinheta, eu gostaria que você, antes da vinheta, ou melhor, eu gostaria que você clicasse aí no sininho das notificações, eu gostaria que você curtisse este vídeo, eu gostaria também que você se inscrevesse no nosso canal, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Então solta a vinheta e voltamos logo após. Demonologia. Esta é a parte da angelologia. No caso, demonologia estuda os demônios e sua natureza. Quem são os demônios? A Bíblia nos diz que os demônios são criaturas espirituais, criados por Deus. Logo, não são figuras mitológicas criados da imaginação humana. Não, demônios são reais, demônios existem. Eles são aqueles anjos que deram ouvidos a Lúcifer, quando este se rebelou contra Deus. E por esta rebelião, diz-nos a palavra de Deus que eles foram expulsos do céu. No tópico de número 2, a nossa lição fala acerca desta batalha, acerca desta expulsão de Lúcifer e seus demônios. Antes de falarmos desta batalha, é bom lembrarmos que a incidência da ação dos demônios no Antigo Testamento nós não conseguimos ver isto com muita clareza, mas no Novo Testamento, Jesus, ao inaugurar uma nova ordem, uma nova dispensação, Jesus trata deste assunto com muita ênfase, mesmo porque Jesus, na qualidade de Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso que tem poder sobre os demônios, este sendo o assunto do quarto tópico da nossa lição. Mas vamos falar desta batalha de Apocalipse capítulo 12. Esta batalha nada mais é do que a expulsão de Lúcifer e seus anjos decaídos para o centro da terra, para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, ou melhor, para o planeta Terra. Os anjos que deram ouvido a Lúcifer não poderiam mais estar junto ao trono de Deus, porque eles são criaturas dotados de razão. E por esta razão eles possuem livre-arbítrio. E por este livre-arbítrio eles fizeram a escolha de não seguir mais a Deus. Eles fizeram a escolha de passar a seguir o seu mentor espiritual, o seu mentor maligno, que é o próprio diabo, Satanás. Aliás, já que falamos em diabo, Satanás, é bom lembrarmos os nomes do diabo. Você se lembra? A antiga serpente, o dragão, diabo, o acusador dos nossos irmãos, Satanás. Todos esses são nomes que designam a pessoa de Lúcifer, o anjo de luz. Ele antes era anjo de luz, mas passou a ser
conhecido e reconhecido como o anjo das trevas. Ele é o príncipe dos demônios. Então, após ter pecado contra Deus, a Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 12, que o anjo Miguel se encarregou de expulsá-lo do céu. E assim houve uma grande batalha entre Lúcifer e Miguel. E Lúcifer foi assim expulso das regiões celestiais. A palavra demônio é de origem grega. A palavrinha é daimon. E daimon significa divisão, dividir, partilhar, rebelião. A palavra demônio, a origem da palavra demônio, nos remete para aquela máxima de Maquiavel que dizia dividir para governar. Foi isto que Satanás tentou fazer no céu, dividir o céu para poder governar, para poder reinar. Mas é importante lembrar que Deus não aceita divisão. Deus não aceita um coração dividido, Deus não aceita adoração dividida, Deus não aceita um reino dividido. Jesus uma certa vez disse que um reino dividido não pode subsistir, porque a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. O que é matar? Matar é dividir. O que é roubar? Roubar é dividir bens. O que é destruir? Destruir também é dividir uma estrutura coesa. Então a intenção e a função do diabo é justamente dividir. Mas a intenção de Deus em nossas vidas é nos unir a Ele em amor, em santidade e em paz. Esta é a estrutura, é a ideia que nós temos de demônios. Seres que eram anjos de Deus e passaram a ser anjos do diabo, anjos das trevas. Então é isso, meus irmãos. Os anjos que eram anjos de luz, anjos do bem, criados por Deus para louvor e glória da sua majestade, se rebelaram contra Deus e se tornaram anjos decaídos, se tornaram anjos pervertidos, se tornaram espíritos imundos, se tornaram demônios. Em relação à passagem de Apocalipse capítulo 2, que é a leitura bíblica em classe da nossa lição, há várias correntes teológicas acerca deste texto. Alguns teólogos defendem que este texto faz referência a um acontecimento passado, a algo que aconteceu antes mesmo da criação do homem ou da criação dos céus e da terra. Outros teólogos defendem que esta passagem faz referência a algo que vai acontecer no futuro, em algum momento dos acontecimentos escatológicos. Há também aqueles que defendem que a passagem é apenas um texto alegórico que em nada condiz com a realidade. Nós entendemos, conforme algumas linhas de pensamento, e nós concordamos com uma dessas, que este texto de Apocalipse capítulo 12 é um texto parentético. E o que é um texto parentético? Ao longo do livro de Apocalipse, ou mesmo ao longo da Bíblia, mas principalmente em Apocalipse, nós vamos observar alguns textos que fogem da cronologia sequencial do texto global das Sagradas Escrituras. Muitas vezes a Bíblia está vindo numa sequência cronológica e de repente no meio desta sequência, ou melhor, esta sequência é quebrada por um texto parentético. Texto parentético este que não obedece necessariamente àquela sequência cronológica do texto principal, o que nós chamamos então de texto parentético. E nós entendemos que este texto de Apocalipse capítulo 12, que fala acerca de Miguel batalhando contra o dragão, é um texto parentético que retrata, sim, o que aconteceu com Lúcifer após o seu pecado, quando ele foi expulso dos altos céus.
Na Bíblia existem algumas poucas passagens que retratam sobre os demônios. No Novo Testamento tem cerca de 16 passagens que falam sobre a atuação e as atividades do demônio. Ao longo das próximas lições, nós estaremos aprendendo alguma coisa sobre Lúcifer, o diabo, Satanás, o acusador, o inquiridor, que é o nosso arqui-inimigo. As próximas lições vão tratar deste assunto. É importante nesta lição nós entendermos que o diabo é o chefe dos demônios. O diabo é o maioral dos demônios. É importante entendermos nesta lição que os demônios tiveram a sua origem em Deus. Os demônios foram anjos criados por Deus que pela sua perversidade, pela sua altivez, pelo seu orgulho, preferiram estar do lado daquele que se rebelou contra Deus e assim se tornaram não mais anjos, mas se tornaram demônios. Que Deus possa abençoar os nossos professores, que Deus possa abençoar os nossos alunos nesta maravilhosa aula de escola bíblica dominical. Por certo, o nosso professor já tem lido a revista, já tem lido em livros auxiliares, já tem lido nas Sagradas Escrituras acerca dos argumentos. Então estão aí respondidas algumas perguntas desta lição. Quem são os demônios? São seres espirituais, criaturas espirituais, anjos criados por Deus que pelo seu orgulho se tornaram demônios. Os demônios existem ou são seres mitológicos? Existem sim, os demônios existem e são reais. De que forma os demônios atuam? Os demônios atuam através de corpos, através de pessoas que dão lugar a eles. E qual é o número de demônios? Os demônios são incontáveis dentro da perspectiva humana. Mas a Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu se rebelaram contra Deus e por isso foram precipitados dos céus à terra.